O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, então hoje nós somos convidados pela liturgia a mais uma vez termos uma atitude de contemplar as obras de Deus, para que nós não caiamos numa espécie de fundamentalismo. Vejam só, ontem no Evangelho, Jesus curou o paralítico, o coxo, que vivia à beira da piscina de Betesda, ali há 38 anos sofrendo daquela condição, e Jesus realiza essa cura num dia de sábado. E por conta disso, os judeus querem matá-lo e vão confrontá-lo para perguntar por que é que ele havia mandado o paralítico carregar a cama dele num dia de sábado. E por que que ele mesmo realizou o milagre no dia de sábado? Porque, para eles, não podia fazer nada no sábado. Não podia realizar nenhum esforço, mesmo que ele seja pequeno, nesse dia, no dia do sábado. Ou seja, eles se apegaram àquilo que era a casca da lei, por assim dizer, e se esqueceram da verdadeira razão do sábado. O sábado, na Sagrada Escritura, é o dia em que Deus descansou. O dia em que Deus, depois de ter criado todas as coisas, contemplou tudo aquilo que havia feito e viu que tudo era muito bom. E por isso, a atitude do povo de Deus era, naquele momento, nesse dia, no dia do sábado, também parar para contemplar a obra de Deus.
para contemplar a criação de Deus e encontrar nessa criação razões para louvar a Deus. Essa obra de Deus, depois da criação, ela encontra o seu paradigma também no dia em que Deus libertou o povo do Egito. A libertação do Egito também é uma realidade de redenção, que depois, mais tarde, o povo vai parar também para meditar e ver, refletir e louvar essa grande obra que Deus operou na história. E nesse dia, então, como nós estamos dizendo, Jesus, nesses dias, na plenitude do tempo, Jesus ele se torna aquele pelo qual Deus quer realizar agora todas as suas obras. E nessa ocasião, ele então cura o homem, restitui a ordem da criação, por assim dizer, naquele homem, dá àquele homem como que uma nova vida, fazendo com que ele se levantasse e pudesse carregar a sua cama. E essa obra de Deus passou despercebida por aqueles que se diziam povo de Deus, exatamente porque ficaram apegados àquilo que era circunstancial e esqueceram de ir ao coração das coisas. Gente, toda lei justa, ela carrega em si uma verdade, um tesouro. Toda palavra da lei, para que essa lei seja verdadeira, precisa ser sinal que aponta para algo justo. Toda lei verdadeira, ela quer defender um bem, ou ela quer nos ajudar a abraçar um bem de forma mais profunda. Quando nós não paramos para meditar sobre isso, e paramos naquilo que é circunstancial, a gente se perde. E a gente pode se tornar alguém capaz de alimentar no coração o ódio que esses judeus alimentaram, ao ponto de querer matar os outros, ao ponto de querer fazer com que o outro seja destruído. Por exemplo, uma coisa muito simples. Nas nossas leis de trânsito, a lei básica é que você tenha que parar no sinal vermelho. Por que tem que parar no sinal vermelho? Qual que é a razão disso? Ah, padre, porque está mandado. Tá, tudo bem. Por que está mandado? Porque parar no sinal vermelho nos permite, primeiro, transitar melhor nas vias das nossas cidades. Mas depois, porque também isso preserva as vidas. Porque se todo mundo passa de forma inconsiderada nos cruzamentos, teríamos muito mais acidentes e muito mais mortes. Existe uma verdade, existe um bem que essa lei quer garantir e quer proteger. Ora, se é assim com leis tão básicas, imaginem com a palavra de Deus. Imaginem com aquilo que Deus fala ao nosso coração. Imagina com aquelas obras que Deus realiza e que chegam até nós através da pregação, através da Sagrada Escritura ou mesmo através dos acontecimentos da história. Aprendamos nessa quaresma a meditar sobre essas coisas. Por que eu tenho, por exemplo, que vir à missa todo domingo? Ah, porque a igreja mandou. Mas por que a igreja mandou? Vai lá e você vai encontrar uma razão. Você vai encontrar a razão no fato de que nós todos recebemos tantos benefícios de Deus. Tanto a criação, como a redenção, como tantas graças que várias vezes no dia Deus derrama sobre nós, porque o Pai trabalha sempre, derramando sobre nós o seu amor, a sua bênção, a sua sabedoria, o seu espírito. E você, como sinal de gratidão, e mais ainda, para fazer justiça a esse Deus que faz tanto por nós, você vem todo domingo para celebrar o sacrifício do amor. Não é só porque está mandado, mas é porque existe uma razão ali. Mas para chegar até essa razão, a gente tem que parar de se apegar a certas coisas, parar, silenciar o nosso coração e meditar aquilo que Deus vai permitindo que experimentemos das obras dele na nossa vida. Várias coisas Deus permite que nós vivamos ao longo do dia.
Várias coisas Deus permite que nós conheçamos ao longo, da nossa vida. Várias coisas Deus permite que nós mesmos vivamos. Se a gente para naquilo que é circunstancial em tudo isso, a gente não consegue encontrar o tesouro, aquilo que Deus mesmo quer nos dar, em cada palavra que Ele nos diz, em cada mandamento que Ele nos dá, em cada situação que Ele nos permite viver. Vamos, nesta Eucaristia, pedir a nosso Senhor a graça, primeiramente, de crer. Crer na Sua palavra, crer no Filho, que, como eu disse, nesses tempos, é aquele pelo qual Deus faz tudo. Tudo foi feito por meio dEle, tudo é feito por meio dEle ainda hoje. Que nós possamos crer nesse Cristo, com todo o nosso coração. Mas para melhor crer, vamos pegar aquilo que nós cremos e levar para a nossa oração. Vamos pegar aquilo que Deus nos fala e nos permite viver e levar para esse momento a sós com Ele e, com a ajuda dEle, entender aquilo que Ele mesmo quer nos fazer viver. Para que assim nós creiamos mais, para amarmos mais e entregarmos mais a nossa vida ao nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.